O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos, não voltem para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Eu digo a vocês, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram ao Senhor: onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o corpo, aí se reunirão os urubus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a arca de Noé, que Jesus aqui se refere, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que hoje é essa arca que nós, só nesta arca que é Jesus, é que seremos salvos, é que estaremos protegidos de toda e qualquer tempestade. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos olhar para trás. Eu que o diga, né? Nós não podemos olhar para trás, porque a esposa de Ló foi olhar para trás e ela virou uma estátua. Não vamos olhar, meus queridos, o que nos acontece lá no passado, o que vivemos lá atrás, mas vamos olhar o nosso tempo presente, que arca que nós estamos entrando, se é na arca de Jesus, ou se é na arca do mundo, se é na proteção de Jesus, ou se é na proteção do mundo. Olha que quando Noé está construindo aquela arca, nem sinal de chuva, nem sinal de tempestade, aquele povo se dava em casamento, aquele povo se dava em bebedeira, se dava em orgia. Mas quem foi salvo, meus queridos? Quem foi salvo? A família de Ló, que estava dentro da arca. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o mundo de hoje não é diferente daquele mundo de Noé. Como que os homens hoje estão preocupados com as coisas deste mundo, envolvidos com as tempestades malucas do dia de hoje. Mas nós, meus irmãos batizados que somos, devemos procurar essa arca que é Jesus. Quem estava na arca depois de 40 dias de dilúvio, não é? Ficaram sãos e salvos, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades da vida. Se estivermos na arca que é Jesus, estaremos sãos e salvos.
É muito importante, meus queridos, nós entendermos: quem estiver com a arca, que é Jesus, será salvo. Eu repito, quem estiver com esta arca, quem estiver dentro desta arca, que é Jesus, assim todos serão salvos, porque Jesus, essa arca de Deus, veio exatamente para nos salvar, para nos resgatar, não é? O seu peito aberto, onde ali jorrou sangue e água, continua aberto para que agora nós possamos entrar por ali e fazer morada, e fazer, não é, apoio, esconderijo contra as tempestades do dia a dia, exatamente nesta grande arca eterna que é o próprio Jesus. O meu querido irmão e irmã, nós não sabemos que dia ou a hora em que nós vamos voltar para Deus. Nós não sabemos, como aquele povo que estava ali, não é? Não sabia em que dia, em que horas que o dilúvio chegaria. Chegou e não teve tempo de entrar na arca, porque Noé já tinha fechado a porta. Que essa arca que é Jesus, quando nós quisermos entrar, que ela não esteja fechada pelo nosso apego às coisas deste mundo, que ela não esteja fechada pela nossa indiferença aos menos favorecidos. Vamos hoje, meus irmãos, enquanto ainda é tempo, porque Deus é onisciente e onipresente, vamos hoje, enquanto ainda é tempo, entrar nesta arca que é Jesus, estendendo a mão aos menos favorecidos, àqueles que ainda estão à procura de uma fé viva. Amém. Que assim seja. Amém.